queria que você abrisse a sua Bíblia, o evangelho que escreveu Lucas, capítulo 7, versículo 11. Nós vamos ler alguns versículos. Lucas, capítulo 7, a partir do verso 11. Lucas 7, 11, diz assim o texto: a ressurreição do filho da viúva de Naim. Em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chores. Chegando-se, tocou o esquife, o caixão, e parando os que o conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: o grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Essa notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. Pai, nós louvamos o teu nome pela tua palavra. Te louvamos mais uma vez pela tua doce presença aqui, através do teu Espírito Santo. Obrigado. Amém. Louvado seja o teu nome, Jesus. Tu és digno de receber todo o nosso louvor, a nossa adoração. O que seria de nós, Senhor, se não fosse a tua salvação em nós? Se não fosse a tua palavra, se não fosse a tua presença, Deus, não temos nem o que dizer. Não temos lugar para ir. Tu és o nosso lugar seguro. Tu és a nossa segurança, tu és a nossa esperança. Tu és a nossa certeza de salvação. Obrigado, Pai. Te louvamos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Interessante esse texto, né? Textinho simples, né? Historinha curta. Mas uma história que a gente pode meditar rapidinho aqui, meia horinha, sobre aquilo que Deus pode fazer na vida da pessoa, daquilo que Deus pode fazer na nossa vida. Interessante que a gente, quando abre a Bíblia, aqui nesse contexto que Jesus estava, a gente observa que Jesus vinha fazendo o que era rotina para ele: curar, ensinar, conduzir as pessoas. E a gente sabe, pelo que a Bíblia nos conta, que aonde Jesus ia, as multidões seguiam Jesus. Elas iam atrás dele. Jesus era atraente demais. Jesus tinha o poder, talvez até pelo poder de fazer milagres, porque Jesus fazia muitos milagres. As multidões concorriam, elas iam, elas queriam estar perto, elas queriam ver, elas queriam saber o que estava acontecendo ali. E é interessante que a gente vê aqui, a primeira coisa legal que eu vejo nesse texto é que é um choque de realidade entre duas multidões que estão se movendo naquele lugar. Interessante que a multidão que vai entrando na cidade é uma multidão cheia de empolgação. Uma multidão que tinha tudo para cantar, tinha tudo para glorificar, tinha tudo para dar aleluia, para dar glória, para pular, para correr. Era uma multidão que tinha tudo para glorificar a Deus. Era uma multidão que vinha entrando talvez assim com aquele ar, né, com aquele orgulho. Sai da frente que agora vai entrando os crentes, né? Sai da frente que agora vai entrando a igreja gloriosa. Sai da frente que agora vai entrando os vitoriosos, aqueles que estão desfrutando, aqueles que estão vivendo momentos de muita glória. Porque se você observar o que estava antes aqui, antes desse acontecimento, dessa multidão se deslocar para entrar nessa cidade chamada Naim, é interessante que Naim quer dizer formosura. Talvez se a gente
colocasse aí, fizesse uma enquete, a gente mora em Naim, né? A gente mora de fato na formosura, né, pastor Alexandre? Quem foi agora passou um tempo no Brasil, quando volta, chega em Calgary, quando olha o trânsito, quando olha o lugar, e você fica, meu Deus, como é diferente, né? Eu estava, não sei o que eu estava me falando essa semana que, era o João, estava conversando com o João, e o João estava dizendo, chegou no Brasil e ele tem que, para ele dirigir, ele tem que ligar o modo, né? O modo avião, né? Liga o modo avião, desconecta do estilo canadense e vamos sobreviver, vamos cair né? Vamos hit the road, né? E aí a gente vê, parece que a gente mora em Naim, formosura. E aquela multidão que vai entrando, ela vai com todas as razões, com todos os motivos para entrar de cabeça erguida, roupa bem passada, né? Dando continência para todo mundo, somos vitoriosos, acabamos de ver Jesus fazer muitos milagres, acabamos de ouvir muitos ensinamentos de Jesus. Eles iam entrando empolgados. Mas aí existe um choque ali, da multidão que está entrando com a multidão que está saindo. E é interessante que as multidões são assim, né? Umas entram, outras saem, umas com motivo para glorificar, outras com motivo para lamentar. E aí aquelas duas multidões se chocam, e aí a outra multidão que vem saindo, vem chorando a dor da perda de um filho. Que choque de realidade, né? Que choque de realidade. Você vem para Naim, você vem para a formosura, você se une com a multidão que glorifica, com a multidão que canta, e de repente você encontra motivo para sair e lamentar. E era o que aquela multidão que ia saindo encontra. Motivo para chorar, motivo de dor, motivo de muita lamentação por conta da dor daquele garoto, daquele filho. E é interessante que, se você comparar, se você parar para pensar na situação dessas duas multidões se cruzando, certamente a indiferença seria algo fácil de se encontrar ali. Uma multidão entrando, uma multidão saindo, pessoas pedindo licença. Olha, pessoal, vamos fazer o seguinte, todo mundo que está andando, anda pelo lado direito. Quem entra, entra pela direita, quem sai, sai pela direita, que é a esquerda de quem entra, e vice-versa, para que a gente não se confunda quem está entrando e quem está saindo. Porque uns têm um propósito de chorar, outros têm um propósito de glorificar. Então, vamos fazer o seguinte, para que a gente não se misture aqui, não se confunda, e um não atrapalhe o outro no seu propósito, que um vá para lá, o outro vá para cá, e assim tudo bem. Só que existia, no meio daquela multidão, uma pessoa que não permite que a indiferença prevaleça. E essa pessoa é Jesus de Nazaré. Essa pessoa é Jesus de Nazaré. A presença de Jesus é o que faz com que uma multidão não passe indiferente em relação à outra. Talvez você tenha enfrentado durante esses tempos, esses dias, muita indiferença na sua vida. Talvez pareça que tudo está meio nebuloso, né? Você não sabe se você glorifica, se você canta ou se você chora, né? Essa semana, todos sabem o que aconteceu comigo. Eu, como Jacó, né? Estava no fundo do quintal brincando com o cachorro, me preparando para sair, cheio de sonhos e planos, viu? De férias, vou tirar férias, vou passar uma semana viajando. Que nada, Deus olhou de cima e disse, calma. Vou já te mostrar se você vai ou se você não vai. E aí eu brincando com o cachorro, dei um passo para cá, um passo para lá, na hora que eu fiz aqui, aí o anjo veio e tocou aqui como tocou em Jacó, né? E aí ali mesmo, Alex, fiquei parado, parei, congelei no meio do quintal e fui me arrastando para a porta. Graças a Deus o sangue estava quente, eu consegui chegar até em cima. Me deitei na cama e ali eu passei 4 dias. Deitado, só mexi o olho assim para um lado, para o outro, para um lado, para o outro. Pipi na garrafa. E com medo de dar vontade de ir no banheiro fazer a outra, né? Porque senão ia ter que fazer na fralda. Porque não tinha condições nem de levantar da cama. E ali eu passei 3 dias muito ruim no quarto, consegui me levantar e comecei a conseguir ir no banheiro. E fui melhorando. E aí você não sabe se você reclama ou se você glorifica. Você não sabe se você ri ou se você chora.
E aí você levanta da cama, dá um glória a Deus, e de repente a pontada vem e você começa a chorar, e chora, e chora, e chora, e glorifica, e chora, e glorifica, e chora. E aí vai chorando, passando pela prova, dando glória a Deus. Mas a indiferença quando Jesus está, ela não acontece. Deus levanta irmãos que vão orar por nós, né, pastor? Deus levanta irmãos que ligam, Deus levanta irmãos que levam remédio, Deus levanta irmãos que visitam, Deus levanta irmãos que oram, Deus levanta irmãos que perguntam como a gente está, Deus levanta irmãos que vão na cama da gente levantar a gente, a esposa quer segurar e quer levar para o banheiro, minha filha, tu não tem condição, tu não vai me aguentar, vamos cair nós dois no chão. Né? Deus levanta o filho, que chega e diz, pai, vamos aqui, eu te ajudo. Então, quando Jesus está, não há espaço para indiferença. E foi o que aconteceu com aqueles dois choques daquelas multidões. Elas se encontram ali, mas o grande diferencial é que Jesus estava no meio delas. E ele não permite que uma multidão passe pela outra, sem que uma multidão seja influenciada pela outra. Alguns personagens interessantes aqui. O primeiro deles é a própria multidão. Né? É interessante que a multidão ela sempre está por perto, mas ela nunca faz parte de nada. Se você observar, todos os lugares onde Jesus ia, como eu falei, tinha muita gente, muita gente, muita gente, muita gente. E eles, via de regra, iam, recebiam, ouviam, mas poucos se deixavam transformar, porque se você vê a mesma multidão que cantou Hosana, Hosana, Hosana ao filho de Davi, pegaram em palmas, e quando Jesus entrou em Jerusalém, como nessa canção que nós cantamos, montado num jumentinho, foi a mesma multidão que horas depois clamou e aprovou que Barrabás fosse solto e que Jesus fosse crucificado. Então a grande característica da multidão é que ela sempre está por perto, mas ela não tem nome, ela não tem identidade e ela nunca faz parte de absolutamente nada. É interessante que a gente vê quando a pessoa não é multidão. É aquela pessoa que de fato apresenta-se para se tornar um discípulo, que são a outra categoria de personagem que a gente observa aqui nesse texto. Existiam as multidões, mas também no meio das multidões existiam aqueles que Jesus chamava de seus discípulos. Foi para esses que Jesus olhou e disse, olha, eu não vou chamar mais vocês de servos. Vocês não são mais servos, vocês são amigos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas o amigo sabe, o amigo, tudo que o outro faz, o amigo está sabendo, o amigo é confidente, o amigo é próximo, o amigo é íntimo. Então existiam as multidões e no meio das multidões, aonde Jesus estava, estavam também os discípulos. Os discípulos, eles eram alvos do ensino de Jesus. Eles eram alvos da intimidade de Jesus. E é interessante que quando a gente observa e lê a Bíblia, a gente vê que a Bíblia foi escrita para um grupo de discípulos. A Bíblia foi escrita pelo Espírito de Deus através de um grupo de discípulos. De pessoas que entenderam, de pessoas que andaram juntos, de pessoas que estiveram próximos e que mantiveram uma intimidade com Deus. Sempre no seu dia a dia. Há muita diferença entre o caminho da multidão e o caminho do discípulo. Outro personagem interessante que eu vejo aqui é a própria viúva. É interessante como a Bíblia trata a vida de uma viúva. Como a Bíblia, como Deus, na sua palavra, tem um cuidado especial com as mulheres que são viúvas. Porque a viuvez nada mais é, segundo o que a palavra de Deus nos mostra, uma realidade de total desamparo. De total dependência e desamparo. E talvez você esteja vivendo hoje uma situação em que você se encontra desamparado. Você para e você olha para você e diz, poxa, quem vai cuidar de mim, né? Igual naquele desenho animado, desenho não, aquele filmezinho que a gente gostava de assistir, né? Que eu chegava e dizia assim, e agora, quem poderá me socorrer, né? Aí ele, eu, né? O Chapolin Colorado, né? E a viúva, ela é essa figura que não sabe de onde virá o socorro, de onde vem o seu sustento, de onde vem o seu amparo, de onde vem a sua, de onde pode surgir nela alguma confiança.
Porque a viuvez, ela representa alguém que não tem uma ascendência, ela perde o referencial de autoridade, ela perde o referencial de alguém que pode sustentar, de alguém que pode manter, de alguém que pode cuidar, de alguém que pode proteger. Mas graças a Deus que aquela mulher ainda podia glorificar a Deus porque ela tinha um filho, né? E o filho não é a ascendência, mas o filho é a descendência. E a descendência, segundo a palavra de Deus, o apóstolo Paulo escrevendo, ele diz o seguinte: olha, se alguém possui alguma viúva, cuide dela. Cuide, alimente, sustente, vigie, tenha cuidado. Seja zeloso pela vida da viúva que é desamparada, porque ela não tem marido, então o filho cuida da mãe. O filho cuida daquela mulher que perdeu o marido. E o filho também é interessante porque o filho simboliza sonhos. Os filhos são os nossos sonhos. A gente que tem filho, a gente quer projetar nos filhos tudo aquilo que de bom a gente tem e tudo aquilo que de bom a gente deseja para alguém, a gente deseja para os filhos da gente, né? A gente tem muita facilidade em aceitar que o filho tenha mais sucesso do que a gente, querer que o filho cresça mais do que a gente, que o filho seja mais alto do que a gente, que o filho seja mais bonito do que a gente, que o filho seja mais forte do que a gente, né? Já observou como é que é? Olha como ele está forte, olha como ele está bonito. Olha como ele cresceu, olha como ele, né? Olha isso, olha aquilo, e a gente fica exaltando o filho, porque a gente, via de regra, se projeta na vida dos filhos. Agora vem a fatalidade da vida, que já havia roubado daquela mulher o seu amparo e rouba o seu sonho. Que situação! Que situação! Como que essa mulher agora vai? Você consegue imaginar a vida de uma pessoa que perde quem poderia estar em cima e agora perde quem deveria estar embaixo? Porque a regra normal da vida não é que um pai enterre um filho, mas que um filho enterre um pai. Mas na vida daquela mulher foram os dois conflitos ao mesmo tempo, né? Os dois conflitos entraram e tomaram conta da sua vida. O caso da viuvez e da orfandade por Deus é tratado de uma maneira tão zelosa. Deus tem tanta compaixão daquele que é órfão ou daquele que perde o seu amparo, que a palavra de Deus, em vários textos, ela cita, dizendo que você deve ter um cuidado específico com a viúva e com o órfão. E eu pergunto para você, será que há viúvas entre nós? Será que há órfãos entre nós que perderam a referência de pai, que perderam a referência de marido, que perderam a referência de esposa? Pessoas que têm vivido dentro de uma solidão, muitas vezes nem de casa, do lado do outro, e vivem só. E, às vezes, no toque da marcha das multidões, né? Assim como dizia aquela música do Almir Sater, né? Vou tocando as massas, vou tocando em frente, como quem toca uma boiada. Mas nós não somos gado. Um dia desse eu saí daqui, peguei essa estradinha aqui para ir para o Cutucos, aqui por dentro, e passei na frente de uma fazenda linda. E eu parei e comecei a observar, e tinha um monte de gado assim. Um gado bonito, né? O gado daqui é muito bonito. Tudo com a cabeça baixa. Pastando, comendo, gordo. Aquele gado cabeludo, né? Forte, formoso. Se fosse lá no interior do Pernambuco, diria-se famoso, né? Eles chamam formoso de famoso. Gado famoso, gado bonito, pastando, pasto verde, abundante. Mal sabem eles o que os espera, né? De repente vai chegar alguém e vai os conduzir para o matadouro. E isso é o que a palavra de Deus diz acerca do ser humano, que não para reconhecer a necessidade de olhar para a eternidade. Como o gado que vai para o matadouro. Da mesma forma que a palavra de Deus fala sobre as viúvas e os órfãos, ela fala sobre o estrangeiro. No mesmo patamar que a Bíblia coloca o órfão e a viúva, em relação ao socorro, ela coloca o estrangeiro, aquele que é peregrino.
Porque quando nós nos mudamos, nós saímos da nossa terra, da nossa casa, e nós nos mudamos para tão longe como nós fizemos, via de regra nós nos tornamos uma espécie de órfão ou de viúva, né? A gente perde os pais, a gente deixa os pais longe, a família fica longe, os amigos, e aí é um processo de reaprender tudo. É aprender a andar, reaprender a falar, a gente não tem uma identidade, a gente não tem um documento. Quem aqui já passou por essa situação de chegar e o cara pega, me dá um ID e você não tem? Né? Você te fala uma coisa e você não entende. Você te pergunta, você não sabe responder. Você passa a depender de novo do GPS. Você era acostumado a andar em todo canto, você andava para todo lugar, pegava ônibus, metrô, táxi, andava a pé, de bicicleta, de carro, dirigia para todo canto. Hoje você depende de novo do GPS. Porque você não conhece, não sabe onde está nada. Se você parar no meio da rua, você olha para um lado, olha para o outro, você não sabe a quem recorrer, quem você vai recorrer. Por isso a necessidade de estarmos juntos. Por isso a necessidade de sermos irmãos, de sermos família, família de Deus. E é interessante aqui, o outro personagem que entra em tudo isso é Jesus. Versículo 13. Né? Vendo a o Senhor, se compadece dela e lhe dirige a palavra. Quantas vezes Deus tem falado com a gente? Mesmo no meio da multidão, mesmo no meio de tanto sofrimento, mesmo estando entrando ou estando saindo, Jesus sempre está chamando a nossa atenção. Jesus sempre está chamando a nossa atenção. Eu queria colocar mais ou menos assim: Jesus olha a multidão e vê a mulher. Você consegue entender a diferença? Jesus olha a multidão, mas vê no meio da multidão a mulher. Jesus nos olha como um corpo aqui, sim, como um todo, mas Ele vê você. Você sabia disso? Você sabia que Deus pensa em você o dia todo? Cara, que loucura isso, você parar para pensar nisso, que Deus pensa em mim, Deus pensa em mim, Deus pensa em você, minha irmã. Ele olha a multidão como uma multidão, mas quando Ele vê alguém com uma necessidade específica, com uma aflição específica, com um coração específico, Ele não olha, Ele vê. E Jesus, diz o texto, vendo a mulher, se compadece dela. E Ele não somente se compadece, Ele vai até aquela mulher e Ele profere uma ordem. Né? Aqui o verbo é no imperativo, e ainda tem um ponto de exclamação no final. Ele diz: ei, não chora. Eu, se fosse aquela mulher, pastor Alex, eu olhava para ele e dizia assim: mas você não sabe nem o que eu estou passando. Você sabia que eu sou viúva? Você sabia que eu acabei de perder meu filho? Você sabe o que vai dentro daquele caixão ali? É o meu sonho, é o meu fio de esperança. Você sabe por que essa multidão vai aqui caminhando comigo e chorando e lamentando? Porque nós estamos chorando, jogando cinza na cabeça? Porque a minha última e única esperança se foi, diz o texto, que o filho era único. Mas Jesus olha para aquela mulher, e será que Jesus não sabia, hein? Ele sabia, claro que ele sabia. Mas ele profere para ela uma sentença, uma ordem muito dura. Não chora. Será que a forma de Jesus se compadecer da gente, às vezes, é uma forma que na nossa mente ela é incompreensível? Como é que aquela mulher ia entender essa maneira de Jesus? Olha, eu vou me compadecer de ti. Imagina aí, olha, eu sou o cara que faz milagre, eu sou o Deus Todo-Poderoso, eu faço milagre, eu estou te vendo no meio dessa multidão, eu vou me compadecer de ti. Para de chorar. Para de chorar. Para. Jesus não pergunta o que ela quer.
Jesus não pergunta o que ela está passando. Jesus não chega e senta do lado e adula, e alisa, e chora junto. Não. Ele chega e dá uma ordem. Não chore. Porque apesar de não perguntar o que aquela mulher queria, ele sabia do que ela precisava. É interessante que a ordem vem antes do milagre. A ordem para parar de chorar vem antes do milagre. E eu fico, às vezes, me questionando, digo, Deus, por que o Senhor não faz o milagre primeiro? Por que primeiro o Senhor não traz a provisão, a providência, para depois cobrar o louvor e a adoração? Isso é uma coisa que a gente, às vezes, né? Mas, um dia eu lendo sobre o sujeito falando sobre fé, e ele dizia que fé, a melhor maneira dele resumir fé, é quando ele observou um pássaro de madrugada, 4 horas da manhã, antes do sol nascer. Aquele pássaro cantar, mesmo ainda sendo noite, porque ele pressente que o dia vai nascer. Será que nós cremos na fidelidade de Deus, de saber, de ter a certeza, a convicção, de que mesmo ainda sendo noite, o sol vai nascer? E aí o salmista escreve uma coisa interessante, ele diz, olha, o choro, ele pode até, tem outras versões que diz que dura, afirma que dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. É interessante que, talvez, o que Jesus esteja fazendo com essa mulher aqui é provando a sua fé, a sua capacidade de reagir àquilo que ele estava dizendo. Até porque, se você observar o que aconteceu antes, Jesus vinha ensinando para os discípulos. Aquele sermão da montanha, onde que a gente lê lá em Mateus, de forma mais completa, as bem-aventuranças, Lucas também relata aqui no capítulo 6. E quando começa o capítulo 7, Jesus, depois de concluir o seu ensino, chega para ele um homem, um centurião, diz o texto, que era um homem que tinha muita autoridade militar. E aquele homem chega para Jesus e ele diz, olha, Jesus, eu tenho um servo lá em casa que está doente. E Jesus disse, vamos lá, eu vou lá te ajudar lá com ele. O meu objetivo é curar. E Jesus se levanta e deseja ir. Ele diz, não precisa nem o senhor ir, manda só uma palavra, porque eu sou um comandante militar e eu mando os meus soldados ir, eles vão, eu mando voltar e voltam, eu mando parar, eles param, eu mando ficar, eles ficam. Então, eu sei que uma ordem de alguém que tem autoridade tem muito poder. E se você tem autoridade, como eu tenho autoridade no mundo espiritual, manda uma ordem e eu sei que o meu servo vai ser curado. E Jesus manda a ordem, o servo é curado e ainda louva a fé daquele homem. Ele diz, olha, em canto nenhum, nem em Israel, que é o lugar onde se deve existir fé. Se fosse hoje, ele diz assim, nem na igreja dos crentes, eu vi fé como essa. Nunca vi alguém que manifestasse tanta convicção, tanta certeza, tanta convicção de que Deus é poderoso para fazer aquilo que Ele ordenar fazer. Então, a situação dessa mulher era uma situação um pouco difícil, porque era uma situação também muito difícil, mas em relação por conta da morte do garoto, mas no desafio da sua fé, o nível estava muito alto, porque Jesus tinha acabado de se encontrar com aquele centurião. E às vezes parece que a nossa fé, a minha fé pelo menos, quando eu olho a minha fé e vejo a fé dos meus irmãos, eu digo, meu Deus do céu, como eu sou incrédulo, dá vontade de bater com a cabeça na parede.
Às vezes eu converso com alguém, eu digo, meu Deus, como é que pode, como é que eu sou um cara tão incrédulo desse jeito? Aí às vezes eu vou, escuto um pastor que eu gosto, leio um livro de um pastor, de um escritor que eu acho, eu digo, meu Deus, como eu sou incapaz. Meu Deus, o que é que eu vou fazer? Meu Jesus, o que acontece comigo? E eu digo, não, Senhor, eu tenho que parar tudo que eu estou fazendo. Eu não vou conseguir, eu não tenho capacidade, eu não tenho condição de fazer, o Senhor não vai me usar, o Senhor não tem como. O nível é muito alto, não dá para mim, Senhor. Eu não consigo crer do jeito que esses caras creem, eu não consigo manifestar do jeito que esses caras manifestam. Eu não consigo entender a palavra de Deus como esses caras entendem, eu não consigo ter esse nível de revelação. E aí a gente entra num parafuso muitas vezes porque o nível é muito alto. E talvez você esteja aqui hoje e para você diga assim, cara, eu não desisti ainda porque eu estou acostumado. Mas a minha vontade era parar tudo. A minha vontade era desistir, a minha vontade é não fazer mais, a minha vontade é não ser mais crente, a minha vontade é não saber mais de igreja, a minha vontade é não ver mais Bíblia. Mas o interessante disso tudo é que em toda essa questão, o estímulo de crer de fato nele, não em si, porque o problema está que a gente não olha para a fé no Deus, a gente olha para a fé de Deus. É a minha fé, a forma que eu creio, a forma... Não. O alvo não sou eu, o foco não sou eu, o foco é Ele. Aqui o diferencial não era a fé do centurião ou a fé da mulher, o diferencial era Jesus se compadecendo em duas circunstâncias parecidas. Pessoas diferentes, pessoas que não tinham a mesma influência, pessoas que estavam numa situação totalmente diferente da outra. Um tinha autoridade, um tinha casa, um tinha família, um tinha servos, um tinha empregados, um podia mandar e vir, ficar e voltar, a outra não tinha nada, não tinha amparo, só tinha uma multidão disposta a chorar com ela. Até quando? Cada um tivesse que voltar para os seus afazeres. Mas Jesus intervém com a mesma compaixão. Eu não sei se você está entendendo onde eu quero chegar. Mas o que eu quero dizer para você é que não importa o nível de autoridade que você esteja exercendo, ou o nível de deserto que você esteja passando, Ele é o mesmo. O Jesus que cruzou com a multidão entrando é o mesmo que cruza com a multidão saindo. Para Jesus não faz diferença se a multidão está entrando, cantando e glorificando, ou se ela está saindo, lamentando, chorando em pano de saco e cinza. Ele é o mesmo. É isso que eu quero te dizer. Não importa, pastor. Porque a fé, no final de tudo, não diz respeito a mim, não diz respeito a você, diz respeito a Ele. O que de fato faz diferença não é se eu creio mais ou se eu creio menos, se eu fedo mais ou se eu fede menos. Mas o que faz diferença é se o poder dele continua sendo o mesmo. E se eu permitir que ele intervenha, se eu deixar ele fazer, ele é poderoso. É o que diz a minha Bíblia. E se você tem uma Bíblia, não importa a cor da capa, ela vai dizer a mesma coisa. Agora, em tudo isso, o objetivo de Jesus era fazer com que todos que estavam ali aprendessem mais. E o grande desafio nosso hoje é que a gente quer aprender mais da gente mesmo, né? Como funciona isso? Como funciona aquilo? O grande problema hoje da gente é que a gente é muito cheio de direito.
A gente é muito cheio de regalia. Tudo é muito simples, tudo é muito fácil. Não se planta mais um pé de milho, não se mete mais uma enxada no chão, né? Tudo é muito simples, não se cultiva mais um animal, não se cuida mais de uma mula, de um jumento para andar, todo mundo quer andar de moto. Se você for no interior dos estados do Nordeste, onde a gente mora, né, Dantas? Ninguém mais quer fazer nada, todo mundo quer depender de uma coisa ou de outra, e todo mundo tem seus direitos. E por conta da gente estar muito cheio de direito, muito cheio de sabedoria hoje, todo mundo hoje quer dar uma opinião acerca de tudo. Vídeo de WhatsApp, vídeo de YouTube. Todo mundo hoje bota vídeo no YouTube. E faz vídeo, e canta, e todo mundo fala, e todo mundo dá opinião, e todo mundo né? Inventou um tal do influencer, né, agora, né? Todo mundo agora tem um Instagram, e bate foto, e bota foto, e tira foto. Nada contra quem bota foto, tá, Davi? Quem tira foto. Davi gosta de foto, né? Eu acho legal, mas o problema é que todo mundo hoje quer se expressar, quer ter voz altiva. E aí, às vezes, na vontade de ter voz altiva, a gente esquece que quem tem, de fato, voz altiva, quem tem a última palavra na nossa vida é Deus. Aí todo mundo quer ter uma opinião sobre a Bíblia, todo mundo quer ter uma opinião sobre Deus, diferente do que a Bíblia diz. E aí as coisas não dão certo. Agora, para aprender mais, para ver milagre, de fato, algo pessoal precisava acontecer. Porque, se você observar, Jesus, aonde ia, a multidão ia. E Jesus se compadecia das multidões, sim, mas os milagres não eram feitos na multidão como um todo. Jesus podia bem estender a mão e dizer assim, todo mundo curado. Né? Igual um candidato que tinha lá no Ceará, lá no candidato a presidente da República, dizia que ia tirar o nome do Serasa de todo mundo, né? Limpa o nome do Serasa. Todo mundo sem dívida nenhuma. Né? Todo mundo sem enfermidade, sem doença, sem tristeza, sem depressão, sem questionamento, sem dúvida. Não. Jesus se compadecia da multidão, ele se compadecia no coletivo, mas o milagre sempre aconteceu no particular. O milagre sempre foi na intimidade, o milagre sempre foi no um a um, no mano a mano, no olho, de pegar no camaradinho aqui e dizer, isso, eu te curo. Tanto que, quando o caixão vai entrando, Jesus manda parar e dizer, para aí, deixa eu tocar no caixão, deixa eu passar a mão aqui, mas o senhor está morto. Assim foi com Lázaro, assim foi com aquela mulher do fluxo de sangue, pastor Alex. Era uma multidão ali, Lucas capítulo 9, um pouquinho mais na frente. Uma multidão apertando Jesus, Jesus entrando em Jerusalém, aquela confusão, aquele burburinho, muita gente para um lado, para o outro, para um lado, para o outro. E a mulher escuta falar dele, vai lá, encosta, ela diz, se eu tocar na barra do vestido dele, da roupa dele, ela vai lá e toca. No momento em que ela toca, ela é curada. 12 anos sofrendo, ela é curada imediatamente. E Jesus profere uma sentença curiosa, assim como essa aqui é curiosa, ele diz, ei, alguém me tocou, e os discípulos, ei, rapaz, está ficando maluco, está doido. A multidão te aperta, te comprime, te empurra para um lado para o outro, tu não consegue nem andar direito, tu está indo aí no embalo do povo. E tu perguntas, tu afirmas que alguém te tocou, ele diz, sim, porque alguém me tocou de forma diferente, de forma particular, porque eu senti que de mim saiu virtude. Deixa eu dizer uma coisa para você, multidão é muito bom, mas não tira a virtude de Deus. Multidão é muito bom, Jeremias, mas não extrai poder de Deus. Quem extrai poder de Deus é gente que toca em Jesus de maneira particular. Melhor coisa para mim foi isso aqui, ó. Fui para o quarto, foi 3 dias chorando, não de dor, mas de alegria. Minha boca, eu me virava, tá Deus bom, danado, oh, glória a Deus. E o Espírito Santo vinha, e eu começava a chorar, e Silvia olhava e disse, meu filho, tu está bem? Eu digo, eu nunca tive tão bem na minha vida.
Não dá para estar melhor, irmão. Quando a presença é dele, pastor, não tem como estar melhor. Então quem tira virtude não é a multidão. Não adianta a gente vem, se congrega, está junto, tudo é bom. Mas se a gente não aprende a buscar a Deus sozinho, se a gente não adora a Deus no nosso dia a dia, a gente está tão cheio, tão cheio, tão cheio. Deixa eu dizer uma coisa para você, querido, não permita que as coisas que Deus deu a você afastem você dele. Para aprender mais, para ver mais milagre, para ver a coisa acontecer, precisava ser pessoal. Não dava para ser no coletivo. Algumas diferencinhas que a Bíblia faz sobre multidão e discípulo. A multidão sempre é conduzida. Prestou atenção? Jesus ia, a multidão ia. Barrabás levantava, a multidão ia. Lá vai a multidão, lá vai não sei quem. Eu me lembro quando eu era menino que eu fui muito para estádio, eu era torcedor do Fortaleza, doente. Tem um outro torcedor do Fortaleza. Levanta a mão aí, torcedor do Fortaleza. Ali atrás, ó. Olha lá, levantou a mão, ó. Fortaleza doente. Eu fui muito para o estádio. E tinha um estádio pequeno lá no Ceará que chama PV, Presidente Vargas. Estádio Presidente Vargas. Lotava de gente. Quando alguém dissesse qualquer coisa, desse um grito, soltasse uma bomba de murrão no meio da multidão, começava todo mundo a correr. E o povo começava a correr. Corria uma multidão para um lado, uma multidão para o outro. E você dizia assim, nós estamos correndo por quê? Não sei, mas nós temos que correr. Alguma coisa está acontecendo. Tinha-se aquela sensação de que era um perigo iminente. Alguma coisa ia acontecer. Então a gente tinha que correr para sair de perto do perigo. Mas você não sabia o que era, mas tinha que correr. Tinha que correr, tinha que correr, tinha que correr, tinha que correr. A multidão é assim, ela vai sendo conduzida, as massas vão sendo conduzidas, no dizer do Almissáter. As massas vão, as massas vêm, as massas vão, as massas vêm. Elas vão sendo manipuladas, manipuladas, manipuladas. E mais uma coisa interessante, a nossa geração, essa geração aqui, essa garotada que está sentada aí, que cantou aqui, é a geração que mais conhece tudo de forma geral, mas de forma superficial. É ou não é, doutor? É a geração mais, vamos dizer assim, mais ampla e mais rasa ao mesmo tempo. Quando você encontra um que você vai tocar num assunto com ele e ele sabe entrar no assunto e mergulhar no assunto, você fica, meu Deus, esse é diferente. Porque a regra é a amplitude de visão sem profundidade. Tudo é genérico. Tudo é genérico, tudo é rápido, tudo é fast food, tudo é na mão, na hora. Até nas amizades. Vou pegar aqui. Até nas amizades. Antigamente a gente formava um amigo e a gente passava a vida inteira com aquele amigo. Só tinha um amigo. Então a multidão ela é sempre conduzida. E é interessante que a nossa geração é a geração mais informada, que mais tem opinião, mas é também a geração mais manipulada. Antigamente uma moda para chegar era difícil, demorava. Roberto Carlos lançava uma música em São Paulo, para chegar lá no Ceará, meu amigo, demorava 6 meses, vinha de jumento. Para a gente ouvir uma notícia, tinha que ser no rádio Transglobe, né? Aquele que a gente botava um monte de bombril na coisa. Hã? Botava na antena um monte de bombril. Um pacote de bombril estava na antena, era um Transglobe, né?
para a gente ouvir a música. Aí, 10 anos depois, Roberto Carlos lançou uma música nova. Eu te popronho. Hoje tudo é muito rápido. Uma coisa acontece ali, aqui a turma já está sabendo aqui, aí o outro já faz um vídeo acolá, o outro já dá uma opinião ali, o outro já diz uma coisa aqui, o outro já dá uma opinião contrária acolá, já está tudo cheio, tudo. E a pessoa não sabe se concorda, se discorda, muito pelo contrário. Não sou contra nem a favor. Então a multidão, ela sempre é conduzida. O discípulo, ele se conduz a seguir. O discípulo, ele forma a sua própria opinião, baseada na opinião dele e não na sua própria. É interessante que para você, aí eu vou parafrasear Jesus aqui, né? Se você quiser ganhar a sua vida, perca ela. Aí você ganha. Você quer ter identidade? Perca a sua identidade e assuma a dele. Você quer ter identidade de gente? Assuma a identidade de discípulo. Se torne um discípulo de Jesus e você vai ver a identidade de Deus sendo feita em você, o DNA dele, o caráter dele. Aí você vai voltando a ser, de fato, o que Deus fez você para ser. Por que tem tanta crise? Onde estou? Quem sou eu? Para onde eu vou? Não sabe. É uma indefinição completa e absoluta. Por quê? Porque não assumimos a identidade da nossa origem. A nossa origem é Ele. Então, a multidão é conduzida, o discípulo decide seguir. O discípulo é aquele que entende e ele diz, eu vou seguir, eu vou aceitar um chamado. É interessante que quando Jesus ia, as multidões seguiam, as multidões iam na frente e atrás, ele ia no meio, aquela farra toda. Mas quando se tratava de discipulado, Jesus parava, olhava nos olhos e dizia, ei, escolhi você, vem, segue-me. E saía na frente, o discípulo ia atrás. E isso é interessante no Evangelho, né? Igreja. Igreja funciona mais ou menos assim, pastor. É a igreja que a gente quer ser, né? Igreja funciona... Escuta como é que funciona a igreja. Presta atenção. Igreja funciona assim, graças a Deus, eu olho aqui, e esse povo que está sentado bem aqui, está tudo classificado nesse que eu vou dizer agora. É a minoria sempre que faz tudo. Está prestando atenção? Igreja sempre é assim, uma minoria, bem minoria, faz tudo. Aqui, como a gente é tão minoria, que aí a gente tem que fazer tudo mesmo, todo mundo faz tudo. Aí, chega uma pessoa que não é minoria, que é maioria, e essa maioria não faz nada. Não ajuda em nada. Você sabe em que a maioria ajuda? Posso dizer, não? Criticar. A maioria, via de regra, só ajuda a criticar. E aí, às vezes, ele diz assim, eu não vou no culto hoje, vou amanhã. Não vou hoje, vou amanhã. Aí começa a esfriar, porque é tipo brasa. Se você bota no fogo, ela... Se tira do fogo, ela... E aí, sai de perto do fogo e o coração esfria. Aí passa uma semana, 2, 3, 4, tal. Aí uma pessoa liga, outro manda uma mensagem, outro não sei o quê e tal. Aí, a gente está cheio de coisa para fazer, né? A gente não tem tempo para ficar correndo atrás da pessoa, porque a vontade da gente é que a pessoa estivesse perto aqui. Aí, às vezes, a gente desiste de ir atrás da pessoa até por respeito à pessoa, porque a pessoa não quer, então a gente respeita a vontade da pessoa. Aí vai e diz assim, eu não vou mais naquela igreja. Porque eu ia lá, fui lá, aí depois eu deixei de ir, ninguém nunca me ligou. Ninguém veio atrás de mim. Pera, deixa eu ver se eu entendi. É uma multidão de trabalho, de servir. Isso não estava no script não, viu? Se eu estou falando aqui é porque o Espírito de Deus está mandando. Tem uma multidão de servir, de serviço, pastor, para fazer, e uma minoria para realizar a multidão do trabalho, do cuidado, do amor, de tudo que eu estou falando, do congregar de tudo.
Aí tem uma minoria, uma maioria, que não se preocupa com a minoria, pelo menos, que tinha que ajudar. Aí ele sai, aí a minoria, que faz toda a maioria, precisa correr atrás da maioria, que não faz, porque... Espera aí, é loucura. Essa matemática não fecha. Pelo simples fato de que nós não somos máquinas, nós somos homens. Apesar de termos o Espírito de Deus, termos a vontade, o desejo de servir a Deus e servir a você e você servir a mim, os meus irmãos me servem. Até mais do que eu sirvo os meus irmãos, tem hora que eu me constranjo, digo, meu Deus do céu. O nível aumenta porque os irmãos servem a gente com amor, com carinho. Mas a matemática não fecha. Você sabe por quê? Porque é impossível, nós não somos elásticos. Apesar de termos o Espírito de Deus que está em todos os lugares, nós ainda estamos presos nessa carcaça aqui. E essa carcaça aqui, ela não pode, pela lei da física, uma lei que Deus criou, e Deus não quebra as suas leis, a não ser que Ele queira realizar um milagre. Pela lei da física, um corpo físico material não pode ocupar 2 lugares no espaço ao mesmo tempo. Então, a multidão é conduzida, o discípulo ele decide ser seguidor. Outra coisa é que a multidão ela sempre vive debaixo de compaixão. Jesus olhava e se compadecia. Oh, meu Deus, eu tenho tanta peninha dessa multidão. Mas o discípulo vive debaixo de correção. Quer ser discípulo, meu irmão? Tu vai andar debaixo de vara. Tu vai andar debaixo de correção de Deus. Deus vai te alinhar. O quiroprata do céu vai te pegar, meu irmão. Vai te botar no trilho. Ô, Senhor, deixa eu assim corcundinho mesmo, torto. Não, meu filho, não te fiz para tu ser corcundo. Não te fiz para tu ser mentiroso, não te fiz para tu ser linguarudo, não te fiz para tu ser fofoqueiro. Ô, Jesus, mas tu me disse de manhã, de tarde eu fofoquei de novo. Não tem problema, volta para cá, te arrepende. Amanhã tu vai de novo, aí ele fofoca de novo. E aí Jesus tem misericórdia de novo. E aí Jesus vai lá e repreende ele de novo. Ele chora de novo. Aí ele passa um dia, 2, 3, quando é no terceiro ele vai e fofoca de novo. Aí é tipo tempestade. Tempestade, quando você quer saber se ela está passando ou se ela está aumentando, você conta a distância entre o trovão e o relâmpago. Sabe quando Deus está agindo na tua vida? Tu conta a distância entre o arrependimento e a queda novamente. Se você consegue vencer o dia de hoje, por que você não consegue vencer também o dia de amanhã? Isso é mentira de Satanás. Ah, mas nós somos pecador, pastor. Nós vamos cair, vai cair. Mas não caia nos mesmos erros toda a vida. Deus tem libertação para você, meu irmão. Deus tem cura, Deus tem transformação. Deus não se... deixa eu dizer uma coisa para ti. Deus está preparando um povo santo para entrar no céu. A palavra de Deus diz que a fé não é de todos. Não fica balizando a tua fé pela fé dos outros, não, meu irmão. O nosso problema é que a gente quer balizar a nossa fé pela fé do outro. Aí critica um, critica outro, que a gente perde tanto tempo criticando que a gente não tem tempo para adorar. Para de criticar e passa a adorar. No momento que tu adora, Deus te transforma, Deus te visita, Deus te manifesta graça, Deus te coloca no prumo, Deus te corrige, e tu vai te corrigindo, tua coluna vai alinhando, tu vai aprumando, de repente tu olha, opa, já está dando para levantar aqui, E o Jacó vai andando. É interessante quando tu lê o texto lá de Jacó, quando Jacó se encontra com Esaú. Jacó era um trapaceiro, era um mentiroso, era um embusteiro, era um enganador, era um cara cheio de nó pelas costas. Traduz aí que eu duvido. Duvido. Diz aí para ele que o cara era cheio de nó pelas costas. Pronto, era isso aí mesmo. Ria da desgraça alheia, pronto.
Aí lá está o Jacó, engana um, engana outro, engana um, engana outro, engana um, engana outro. Passa um monte de tempo Jacó enganando e sendo enganado, e se cumprindo a Bíblia na vida dele, se cumprindo a Bíblia na vida dele. Enganando, sendo enganado, enganando, sendo enganado, enganando, sendo enganado. Até que chega um dia que o anjo vai lá e toca aqui no quarto dele, aqui, e aí ele vai dizer, eita. Cai no chão, chora, se arrepende, o anjo visita ele e diz, ei, dizer uma coisa para tu. Agora tu vai andar de forma diferente. Não implica dizer que é melhor. Jacó passou a andar melhor ou pior? Depende do ponto de vista. No ponto de vista de quem conhecia Jacó e no próprio ponto de vista de Jacó como cidadão, rico, honrado, respeitado, Jacó passou a andar muito pior, porque Jacó se tornou um manco, um cara precisado de muleta, se arrastando. Mas na visão de Deus e na visão do Jacó, que tinha sido visitado por Deus, só Deus e só Jacó sabia o que tinha acontecido por dentro. E aí o anjo olha para ele e disse, Jacó. E Jacó quer dizer usurpador. Já não mais te chamarás Jacó, mas te chamarás Israel, porque lutaste com Deus e prevaleceste como um príncipe. Por príncipe de Deus te chamarei. Caraca! Que coisa tremenda. Então, às vezes, Deus bota a gente para se tornar manquinho nos olhos dos outros. Passar na moenda, foi aquilo que o pastor falou aqui, pega a cana, vira a cana, ele estava passando uma situação difícil e o cara pegou a cana, passou a cana na moenda. Tirou a cana, dobrou a cana, ele disse, pronto, resolveu. Não, dobrou a cana, passou de novo. Aí disse, pronto, agora resolveu. Não, o cara pegou, dobrou a cana, enrolou a cana e passou de novo. Mas só sai garapa de cana que se dobra e que se esmaga, irmão. Cana que fica sempre cana. Não sai garapa seca, se estraga, vai para o lixo. Então, multidão se move em compaixão, discípulo se move em correção. Está com correção? Glorifica a Deus. É a hora de tu dizer aleluia. Mas só quem está em prova. Quem não está, não precisa dizer. Glória a Deus, meu irmão. Glória a Deus. É discípulo? Está na correção. E o autor aos Hebreus, o apóstolo Paulo escrevendo aos Hebreus, ele diz, ei, só uma novidade para tu. Tu é filho? Tu vai andar de bar de vara. Que é para aprender a andar no padrão do pai. Se tu não tem vara, não tem correção, tu é bastardo. Tu sabe o que é bastardo? Sabe ou não sabe? Levanta a mão aqui se tem alguém que não sabe o que é bastardo. Pode levantar, sério, eu vou explicar. É um palavrão, de uma forma decentemente dita. É o filho da prostituta. É o filho do adultério. É o filho que não é legítimo. Esse é o bastardo. E Deus transforma o destino, a origem de qualquer bastardo. Deus tem poder para transformar qualquer bastardo em filho. E a forma como Deus mostra que transformou em filho é botando debaixo de vara. Para se tornar parecido com o pai. Está com correção na tua vida, meu irmão? Deus está te fazendo melhor. Deus está investindo o tempo dele em ti para que tu se torne melhor. Tem hora que eu paro, eu olho para Jesus e eu digo, Jesus, o que eu preciso ainda aprender com tanta coisa? Aí ele olha para mim e diz, tu não sabe de nada. Fica tranquilo que eu tenho muito para te ensinar ainda. Aí lá vai o Jacó, orgulhoso,
rico, cheio de dinheiro, bonitão, cheirosão, cheio de mulher, cheio de camelo, cheio de vaca, cheio de boi, só vaca leiteira, vaca holandesa, só garrota bonita, aquele gado lindo. E aí lá vai o Jacó descendo, e aí Deus fala com ele, toca na coxa dele aqui, ele se torna manco, ele passa a andar de forma humilde, aquele arrogante enrolão, trapaceiro, passa a andar de forma humilde. Aí ele diz, lá vem o meu irmão Esaú, eu preciso resolver minha situação com ele. Deus é tão bom, pastor Alexandre, que só coloca Esaú para se encontrar com Jacó, depois que Jacó tinha sido transformado. E o interessante é que o violento da história era Esaú. O mauzão da história era Esaú. O caçador da história era Esaú. Mas Deus tinha que tratar com Jacó, porque o problema da ira de Esaú não era Esaú, que era um homem irado, era Jacó, que era um trapaceiro. E aí Deus vai e trata com ele. E diz o texto que quando ele vai e ele sabe que o irmão está vindo, ele começa a se ajoelhar de longe. Sabe o que ele faz? Pega a mulher que ele mais amava, o filho que ele mais amava e bota atrás. Depois vai pegando a outra e bota na frente. Aí bota na frente, bota os empregados tudo aqui. E aí ele vai lá para trás de todo mundo. É isso? É ou não é? Hã? Se o nome dele ainda fosse Jacó, ele ia ficar na frente? Ia ou não ia? Sabe para onde ele vai? Primeirinho de tudo, não bota nenhum empregado do menor que ele tinha na frente. Nenhum escravo, ele podia pegar um escravo da casa dele e botar lá na frente para levar a primeira flechada. Vestir a roupa dele no escravo, como aquele rei fez, o Acabe fez. Troca de roupa. Ele vai na frente. Você sabe por quê? Porque ele sabia que se ele morresse ali, se a ira do irmão o alcançasse, era justa, mas que Deus era poderoso para manifestar misericórdia na vida dele e reconciliá-lo com o irmão. E aí diz o texto bíblico que ele vai e de longe ele começa a se ajoelhar. Ele mete a cara na terra e ali ele pede perdão, ali ele se humilha, joga areia para cima, se mete embaixo e ele vai se humilhando, vai se humilhando, vai se humilhando. Se Jacó fosse Jacó ainda, jamais teria se ajoelhado e se humilhado diante do irmão. Aí ele chega, se encontra com o irmão pula no pescoço dele, dá um beijo e um abraço. Porque ali não se tratava mais de Jacó, mas de Israel. Um homem transformado. Tu és discípulo, deixa Deus te transformar. Não se deixa ser conduzido, não queira andar somente debaixo da compaixão de Deus. Aceite a correção. É difícil demais da conta. A multidão só se move no genérico. Escuta ali, come ali, se alimenta ali e vai para casa. O discípulo se move no pessoal, no particular. A multidão sempre será multidão. A multidão sempre se moverá no genérico. Mas discípulo tem nome. Prestou atenção? Que os discípulos de Jesus, todos eram chamados pelo nome. E tem discípulo, é interessante, por exemplo, Bartolomeu. É um discípulo que a gente só escuta falar quando Jesus diz que ele é discípulo. A gente não escuta mais falar, mas ele era discípulo, ele tinha nome. O Pedro era Simão, e Deus teve que transformar o nome dele, porque ele era Simão, ele era uma cana seca já, sem garapa dentro. Por quê? Porque ele era orgulhoso, ele era violento, ele era iracundo. E Jesus transforma o nome dele de Simão para Pedro. Deixa eu dizer uma coisa para você. Discípulo passa na moenda de Jesus. Discípulo anda debaixo de vara, de correção, é duro, é difícil. Mas discípulo é chamado por Deus pelo nome. Meu irmão, Deus sabe teu nome. Deus conhece você. Tem um lugar no céu onde o seu nome está escrito. Diz a palavra de Deus, e ela é verdadeira, que há um livro.
E esse livro nada mais é do que o livro de ouro do noivado do Samuel. Não, 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 não. É o livro da vida. E o seu nome, discípulo de Jesus, está escrito lá. E diz o texto que esse livro, ele é um livro tão precioso, de tão difícil acesso, que ninguém é digno nem de abrir esse livro. Ninguém pode de lá tirar o seu nome, meu irmão. Você está debaixo de vara, de correção, porque você decidiu ser o seguidor de Jesus. Mas o seu nome está escrito lá, e de lá ninguém tira. Eu não tiro. Satanás não tira. Discípulo tem cor. Discípulo tem nome. Discípulo tem família, tem origem, tem endereço, tem passado, tem presente, tem futuro. Discípulo tem propósito, tem necessidade, mas também tem revelação. Chupa, capeta. Discípulo tem revelação. Satanás não tem. Tu tem o que Satanás quer ter e nunca vai ter. A glória de Deus sendo restabelecida na tua vida. Dia a dia. Ô, pastor, mas está doendo. Eu sei que está doendo em mim também. Ô, pastor, mas não é fácil. Eu sei que não é fácil. Que não é fácil para mim também. Mas tu carrega dentro de ti, meu irmão, minha irmã, a possibilidade maravilhosa de restaurar aquilo que o homem perde quando cai. É a glória de Deus. Essa não te abandona. Discípulo tem revelação, discípulo tem cura, discípulo tem manifestações de bondade de Deus, carinho de Deus, que só sabe quem recebe. E o carinho de Deus é interessante, que ele é igual a dor nos quartos, só sabe quem tem. Eu fico lá e eu digo assim, minha filha, tu sabe o que é o pior dessa dor aqui? E ela diz, não, é os outros não saber o que a gente está sentindo. Os outros não sabem o que a gente está sentindo. E às vezes eu tenho vergonha de dizer... Ah! Aí você diz assim, mas, meu Deus do céu, será que é isso tudo? É pior do que isso tudo. Só sabe quem sente. Deixa eu dizer uma coisa para tu. Revelação de Deus, carinho de Deus. Só sabe quem tem. Está doendo, está pisando, está amargurando, está difícil. Mas tu te deita e o Espírito visita. Só sabe quem recebe. Tu vai fazer um voo, senta no banco do avião, cheio de ansiedade, cheio de coisa, aí tu bota um fone de ouvido aqui, ó. Aí o cara dá aquele acorde no piano, faz... Dá um acorde no piano aqui. Bum. Aí tu escuta aquela voz diz assim, eu quebro meu vaso. Canta aqui, faz aqui. Eu quebro meu vaso aos teus pés. Aí o Espírito te visita. Só sabe quem passa. Só sabe quem desfruta. Discípulo desfruta de bondade, de aceitação, de alinhamento e de restituição. Quando Jesus olha para aquela mulher e diz, ei, não chora, porque eu estou aqui para restituir. Você serve um Deus que restitui. Você serve um Deus que pega no menino e dá uma ordem para o menino, o único que não tinha condição nenhuma de responder nada, porque ele era morto. Mas no sobrenatural ele ouve a voz do Espírito de vida trazendo ele de volta. Você já parou para pensar nisso? Talvez
haja no seu coração, na sua vida, nos seus planos, nos seus sonhos, algo que de fato morreu. Você diz, não, pastor, isso aí morreu, esquece. Isso não dá mais. Se a gente falar aqui de casamento, a gente pode até falar, porque meu casamento ainda me segura. Mas se a gente falar de fé, pastor, esquece, porque isso aí para mim já morreu. Não, pastor, se a gente falar de vida profissional, a gente pode até falar, porque nessa área eu ainda vou bem. Mas se falar de casamento, esquece, pastor, porque isso aí já morreu, não tem mais esperança. Está dentro do caixão e estamos levando, a multidão está levando para enterrar. Talvez você diga assim, para eu me dedicar para Deus, a gente pode até falar, porque eu sou uma pessoa que me dedico para Deus. Mas a minha saúde, pastor, essa aí, é só esperar o tempo. E talvez você diga a pior de todas que alguém pode dizer, pastor, todas as outras coisas a gente pode até conversar, mas se tratando de fé, você me perdoe, mas a minha já está enterrada há muito tempo. Não tem mais esperança. Mas Jesus, ele é curiosamente diferente de tudo e de todos. Ele fala, dá uma ordem para o único que não tinha a menor possibilidade de reação, porque já estava morto. Jesus bota a boca naquele caixão e disse, ei menino, deixa eu te dizer uma coisa, eu te mando, levanta. Qual área da tua vida você já enterrou? Qual área da tua vida você diz assim, pastor, essa não dá mais porque nós estamos só tocando o enterro dela, né? Vai chegar a hora só de entregar lá do cemitério ou do crematório. Essa não tem mais jeito. Se você está aqui hoje, é porque Jesus quer te dar uma ordem. Levanta. Levanta. É tua saúde, meu irmão. A ordem dele é levanta. É teu casamento. A ordem é levanta. É tua vida profissional. A ordem é levanta. É teu ministério, é tua fé. A ordem é levanta. Levanta. Levanta, porque mesmo que as multidões sejam conduzidas, eu olho para você de forma sobrenatural. O menino senta, muda de postura, obedece à ordem. Tem postura que você precisa mudar, tem postura que eu preciso mudar. Senta, não fica mais deitado, senta, muda e fala. E talvez se a gente parar para imaginar aqui, fazer uma viagem na nossa mente aqui, o que esse rapaz foi capaz de dizer? O que esse garoto carregou nos seus lábios depois de ter sido ressurreto por Jesus, depois de ter visitado as mansões celestiais, talvez visto a glória de Deus ou visto o Hades, ninguém sabe. Mas quando ele volta, seus olhos se abrem, ele esfrega aqui, tira a remela ali, pede água, garganta seca, e ele vê a sua mãe, vê aquela multidão que gritava, que pulava, e ele vê Jesus, e ele tem a revelação que ele tinha sido ressuscitado, ressurreto pelo próprio Filho de Deus que encarnou e estava ali. Eu vou deixar você imaginar o que saiu dos lábios daquele rapaz. Mas na sua imaginação você não vai só imaginar, a gente vai cantar uma canção de louvor e adoração a Ele. E você vai lembrar da ordem dele. Ele está dizendo para você agora, levanta, levanta. É no teu casamento, é na tua saúde, fica de pé comigo, levanta. É no teu casamento, é na tua saúde, é na tua casa, é na tua família, é nos teus sonhos, é na tua saúde. Ele está dizendo para você nessa noite, levanta. Levanta, levanta. Não continue do mesmo jeito, levanta. Muda a tua postura, abre a tua boca e canta, glorifica Ele.
E você vai ver e você vai glorificar com a sua boca as palavras que você diria se você fosse aquele rapaz. Obedeça a ordem. Receba aqui, Senhor. Receba, Senhor. Meu perfume. Meu perfume. Minhas lágrimas. Cante para Ele. Que vão cair. Ele é digno. E basta um olhar no teu rosto. Consagre a Ele. Vou derramar diante Quebre seu vaso. de ti.